Então vamos à palavra, abre comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Eu quero dar ênfase nesse texto, não especificamente aos ministérios, mas à unidade. Aleluia, Efésios. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Glória a Jesus. Não me deixem só. Todo mundo achou? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 4. Verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, deixa marcadinho aí, nós não vamos sair ainda desse texto. Então é interessante que é um só Deus, mas esse Deus, ele age por intermédio de todos, sobre todos e para todos. Ou seja, ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora, mas Paulo está dizendo assim: ei, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A unidade, ela exige de nós um esforço, e esse esforço ele tem que ser sobre-humano. A Bíblia diz que nós precisamos suportar uns aos outros em amor, não é aturar um ao outro, não, é dar suporte, apoiar, ajudar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês precisam se esforçar mantendo este vínculo, porque Deus, ele vai usar todos, Deus vai se mover por intermédio de todos. E não está escrito aqui, mas eu ouso dizer que também há, apesar de todos. Por quê? Porque não somos merecedores, não somos dignos. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós carecemos da misericórdia, carecemos do perdão. Então a igreja de Cristo, ela precisa voltar para esse lugar. Ela precisa a ser uma igreja que dá suporte, uma igreja que dá o apoio, uma igreja que dá a ajuda, uma igreja que estende a mão, não uma igreja que julga, mas uma igreja que direciona, que protege, que guarda, uma igreja que se submete, mas uma igreja também que faz a diferença, uma igreja que é modelo, uma igreja que é exemplo. A gente fala muito sempre na igreja de Atos, né? E de fato, uma das coisas que chama a atenção na igreja de Atos é a sujeição e a submissão que todos tinham. Submissão às autoridades, submissão uns aos outros. Quando tinham que decidir algo, eles se consultavam mutuamente, eles buscavam, eles oravam, eles escolhiam pessoas cheias do Espírito para fazer coisas que nós julgamos até básicas, como servir comida. Então até mesmo quando nós vamos fazer uma distribuição de marmitas, nós precisamos estar atentos. Quando em Atos ali capítulo 6, eles escolhem diáconos, as pessoas não dão, é diácono, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser apóstolo, e ali foram escolhidos alguns simples diáconos, um guri chamado Estevão, um outro guri chamado Filipe, homens que foram transladados. A pregação das Escrituras que eu vejo mais violenta depois das de Jesus é Estevão. Estevão
pregando no capítulo 7 de Atos, ele traz de Gênesis a Apocalipse, ao ponto daqueles religiosos colocar as duas mãos nos ouvidos e gritar: para! Como quem diz: eu não aguento te ouvir porque você está certo, eu não suporto ouvir essas verdades, eu não quero ouvir essas verdades. Sabe, criança pequena, quando briga os dois irmãos ali, bota a mão no ouvido e só faltou eles fazerem isso. Tamanha a violência da palavra daquele homem. Mas a igreja de Atos fala de uma igreja que estava alinhada, submissa, sujeita. Quando havia questões para discutir, eles chamavam o concílio, eles chamavam as lideranças para perto, e eles se ouviam, um escutava o outro, eles conversavam e decidiam, e todos acatavam. Ainda que um estivesse num lugar, outro estivesse no outro, mas a unidade estava nesse só pensar, nesse só mover. Por quê? Porque eles se esforçavam diligentemente para preservar a unidade do Espírito, no vínculo. Tudo, vínculo, o que é vínculo? Né? Algo que marca, que junta, vínculo da paz. E não é qualquer paz, né? É a shalom. Shalom é uma palavra muito mais ampla do que simplesmente paz. Paz para nós é a ausência de guerra. A shalom é muito mais do que a ausência de guerra. É muito mais. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Quando a igreja entender que a ação de Deus é através de todos, está em todos, o tão esperado avivamento vai acontecer. O problema é que a gente ainda não está se entendendo. O problema ainda é que as placas nos atrapalham muito. Mas eu vejo que tem muitas pessoas caminhando para esse vínculo. É como se o Senhor estivesse nos juntando agora nesse período. Eu vejo que os conselhos de pastores, né, principalmente aqui em Porto Alegre, estão mais próximos. Há uma busca, há um feedback, há uma preocupação mútua. Os pastores agora estão conversando, estão se aproximando. Por quê? Porque agora estão todos na mesma situação. Existem congregações que têm uma capacidade para botar 3.000 pessoas, outras para botar 500, outras para botar 30. Só que aquelas pessoas que têm 30 membros, eles estão numa garagemzinha pequena, daí eles também não podem colocar os 30 ali, tem que colocar 15. Então, desde do menor ao maior, vamos dizer assim, como se houvesse essa diferença, porque não existe. Todos estão debaixo da mesma situação, debaixo do mesmo problema, vamos dizer assim. Isso tem aproximado, isso tem trazido um entendimento ao corpo de Cristo. Então, coisa boa é a gente poder dar valor a um simples culto. Agora eu vejo alguns irmãos, eu fico com dó, porque às vezes para trazer uma pessoa tem que deixar a esposa, porque ou é um é outro. Eu digo, meu Deus, eu fico louco para quebrar a regra, mas eu também não posso, eu tenho que ser exemplo, modelo. A gente fica louco para dar um jeitinho brasileiro, mas não dá, porque de um jeito ou do outro ainda nós não estamos impedidos de cultuar a Deus. É diferente que se eles não, é proibido cultuar a Deus, não é para cultuar a Deus, nem em casa, nem no lugar. Aí eu ia ter que desobedecer. Nesse caso, né, como disse Pedro, João, quando eles foram proibidos eles foram espancados, né, tomaram um laço, e aí saíram todo escalavrado, e aí os religiosos chamaram: nós proibimos você de pregar sobre esse Jesus. E eles disseram que é melhor ouvir a Deus do que os homens. Isso está dentro de um contexto, porque nós precisamos cumprir a lei, desde que a lei nos leve ao pecado. Então, enquanto a lei ela está permitindo algumas, agora o dia que a lei forçar você a fazer algo contra a palavra de Deus, você vai ter que escolher: ou você obedece a Deus, ou obedece a um homem ímpio, pecador, que vai estar mandando você pecar.
Mas esse não é nem o caso que nós vamos falar essa noite. E o versículo 7, você tem aí a sua Bíblia, né? Não desmarcou? Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo em verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então tudo isso aponta o que? Para uma igreja estruturada, uma igreja alinhada, uma igreja que serve em amor, unida com laços de amor. Então por isso que Deus, ele deu dons de uma maneira diferenciada a cada um, para que ninguém se ache, para que ninguém tenha. Eu já vi pessoas dizendo: não, eu tenho todos os dons. Se Deus deu uns para, outros para, outros para. Então cada um vai cooperar com algo, cada um vai servir ao corpo com alguma coisa, para que ninguém se ache, para que ninguém fique se achando. Mas a igreja, ela precisa estar nesse lugar de unidade, esse lugar de cooperação, esse lugar de sujeição e de submissão mútua, um se submetendo ao outro, um se sujeitando ao outro, mas em amor. Por isso nós temos falado tanto nos pilares na qual nós trabalhamos, né? São 4 evangelhos, sim, são 4 seres viventes, sim, mas a gente tem sempre dado ênfase a esses 4 pilares. Por quê? Porque se você conhece, se você entende que Jesus é o Rei, e você busca conhecer as Escrituras, não há como você conhecer e não desfrutar, não há como você conhecer e guardar para si, não há como você conhecer e não servir. Então coisa boa é quando você desfruta desse serviço, quando você serve ao corpo, quando você entende. E o próprio Senhor Jesus, ele veio como um servo, veio lavando os pés daqueles que o traíram, negaram, abandonaram. E o relacionamento faz parte de uma vida saudável. Um ser humano saudável, ele se relaciona. Então nós nos alegramos porque temos visto o quanto os irmãos têm se conhecido, irmãos que chegaram há pouco tempo têm se conhecido, se juntado e brincado, e aí as pessoas se reúnem e saem, levam as marmitas, e é um tempo muito legal de comunhão, de alegria, e ao mesmo tempo todos são ministrados. Quando você vai e se depara com a situação de pessoas que vivem em dificuldade, você volta para casa, por mais que a sua casa seja simples, por mais que você não tenha aquela casa de Beverly Hills, mas ainda você tem a sua casa. Você olha a sua caminha, está ali, né? Seu travesseirinho, os cobertos. Você abre a geladeira, sempre tem alguma coisinha ali num cantinho escondida. Você joga aquela pizza ali que estava 3, 4 dias, mas ela fica legal, come rápido antes que endureça, mas você come. Você toma um cafezinho, coisa simples, mas você volta glorificando ao Senhor. Então aí esse tipo de movimentação do corpo que faz com que haja uma edificação.
Essas movimentações do corpo de Cristo é que fazem a igreja crescer para dentro, não apenas para fora. É muito bacana. É muito bacana ver os ministérios dos irmãos fluindo, os dons fluindo. E ainda que alguém diga, mas eu não tenho dom, daqui a pouco não tem dom, pensa que não tem, mas aí faz aquela comida maravilhosa. Meu Deus, quando eu venho aqui, eu acabo pecando, né? Porque os irmãos servem aquele pratão assim, que parece um salmista, né? Eleva os meus olhos para o monte, é um monte. E não é qualquer comida, é uma comida que é bacana, assim, é bem feita, é como aquela comida de mãe. E isso faz com que as pessoas se sintam amadas. Não adianta, muitas vezes, você dizer assim para uma pessoa, ai, Deus te abençoe. E Deus vai olhar para nós e dizer assim, ei, abençoa você. Você não leu a Bíblia? Que você precisa ser bênção. É você que tem que abençoar as pessoas. Você pede para Deus, Deus abençoa. Deus quer abençoar, mas Ele vai nos usar, vai usar pessoas. Deus sempre vai usar pessoas para fazer a obra dele, mas o ID é nosso. Jesus fez a obra redentora da cruz. Então a maior obra foi a redenção, foi o sangue derramado na cruz. Então, se você está debaixo desta obra do sangue, não há como você não servir. Se você serve, dentro do serviço vai ter o relacionamento. Relacionamento, as pessoas vão se conhecer, vão brincar. Gente, um período da minha vida, a gente é sisudo, acha que a igreja não precisa ter comunhão, que não precisa ter uma festinha, que não. Eu já pensei, não faz muito tempo assim, a gente pensa assim, não, só palavra. Não, gente, às vezes nós vamos reunir só para dar risada, para brincar, para estar junto. Como diz o meu pastor, segurar uma coisinha na mão direita, outra na mão esquerda, comer uns conosquinhos. Isso é ministrar, isso é uma igreja que está se alinhando, uma igreja que se relaciona. Porque muitas vezes nós dizemos, mas você vai estar comendo aqui enquanto as pessoas estão com fome lá. Gente, nós fazemos a obra do lado de fora, então não há por que estar em acusação quando você também está desfrutando. Agora, quando você entende que você pode desfrutar, eu falei sobre isso no domingo retrasado, não, falei também lá em Gravataí, já nem sei, porque a gente, com essa coisa de culto mas há momentos na nossa vida que nós não desfrutamos. Por quê? Porque o inimigo nos acusa. Você vai comer churrasco enquanto as pessoas estão com fome. Não há problema em você comer churrasco, não há problema em você ter uma boa casa, um bom carro. O problema é você ter uma boa casa, um bom carro e não atentar para o órfão, para o necessitado, para a viúva. Você não tem que largar tudo, largar emprego, se Deus não mandou, para você fazer a obra. Muitas pessoas fizeram isso sem ouvir verdadeiramente a voz de Deus, ouvir a voz da alma, ouvir voz de pessoas e passaram a entrar em luta, necessidade. Daí já não era mais os de fora, era a própria pessoa. Pessoas que largaram carreira, que tinham um recurso, ganhavam bem, que poderiam ajudar as pessoas. Não, eu vou largar tudo. Outro dia encontrei um irmão lá na Praia do Rosa. Tinha uma obra bacana no interior, uma obra bacana. Tinha uma escola de missões. Muitos jovens, muitos jovens largaram seus empregos. Eu tenho uma chamada missionária. Muitos, eu conheci alguns. Aí depois estava trabalhando em subemprego, tinha emprego de gerência em bancos. Depois estavam trabalhando em subemprego. Por quê? Porque Deus não tinha mandado. Vai na empolgação, sabe, jovem com coração no Senhor, mas não basta às vezes estar só o coração. A gente precisa também estar debaixo de submissão, de sujeição, de cuidado pastoral. O grande problema é a gente achar, não, mas está todo mundo querendo botar o pé no meu pescoço. Não, meu pastor não quer me liberar. Não é, porque somos habilitados para isso, habilitados para ter cuidado com as pessoas. Então é óbvio que tantas pessoas acabaram ali se perdendo. E aí o rapaz está lá no meio do nada. Estou aqui, né? E o trabalho? E aquelas pessoas que seguiram eles, onde estão?
Onde estão? Muitos ficam pelo caminho, porque, pastor, Deus falou comigo. Falou? Falou. Então tá, amém. Deus falou, quem sou eu? Só que você está vendo que Deus não pode falar o que está contra a sua própria palavra. Não tem como Deus burlar a palavra para falar com alguém. Ele vai ter que falar através do que está escrito. Então a Bíblia diz o quê? Para a gente não julgar o profeta e julgar a profecia. Por quê? Porque tudo precisa passar pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não é necessariamente ouvir a palavra, é ouvir pela palavra, através da palavra. É como, né, se pergunta, qual filme eu posso ver que não é pecado? Bom, é simples, passa o filme pela palavra. Mas as pessoas, pastor, mas eu não conheço, não li, como é que eu faço? Você tem filho pequeno? Tenho. E quando você está vendo um filme, aparece uma cena, o que você faz? Eu tapo o rostinho, os olhinhos dele para ele não ver. E se você tapa o rostinho do seu filho para ele não ver, você não pode ver esse filme também. Então é o filtro. E quem vai me dizer isso? Ou eu tenho um pastor que me instrui, ou eu tenho uma liderança que me ajuda. Porque há coisas que não, mesmo que você leia, você não vai entender. O eunuco, volta para aquele simples diácono, né, Filipe, correndo, há quem diga que correu quase 20 quilômetros atrás do eunuco oficial. E o eunuco estava ali lendo, no seu carro confortável, era como se fosse uma SUV. E o Filipão vai correndo ali. Está entendendo o que está lendo aqui? Eu não tem quem me explique. Você precisa de alguém para instruir você. Você precisa de alguém que pegue você pela mão e aponte o caminho. Eu, quando me converti, tinha um pastor hondurenho. Ele ia lá para a nossa casa, ele pegava, nos ensinava e nos colocava no fogo de vez em quando. Uma reunião caseira assim, ele tinha um problema nasal e também tinha estrabismo, e tocava violão, cantava, e ele cantava aqueles hinos: bem-vindo à la casa de Cristo, bem-vindo à la casa de Deus. E era uma glória, e era uma bênção. E ele chamava no meio da galera toda, ela assim: irmão Flávio, faz uma oração. Ele diz: meu Deus, eu não sabia orar em português, eu tinha que inventar um embromation em castelhano. Mas ele me instruía, ele me ensinava, ele me tomava pela mão e me ensinou muitas coisas que eu guardo até hoje. Uma das coisas que ele dizia: ai que orar. Quando tinha alguma questão para definir, ele dizia assim: hermano, ai que orar. Às vezes a gente quer sempre dar uma resposta, a gente sempre quer uma resposta, e ele dizia: hermano, ai que orar. Então eu vejo a voz dele às vezes ecoando, como quem diz: ai que orar, temos que orar. Nós não precisamos de uma resposta instantânea, mas precisamos ser instruídos, ser guardados, cuidados. Para quê? Porque Deus deu uns para pastores. É uns que vão pastorear, outros vão profetizar, outros vão ensinar, e outros vão cuidar de tudo, de alinhar, de trazer esta unidade, este vínculo. Os apóstolos é os que vão aproximar, e a igreja vai ser edificada, nos esforçando. É um esforço, não é fácil, mas aquele irmão que a gente às vezes acha que tem tal e tal problema, tal e tal defeito, é o nosso espelho, ele é parte do corpo. Você é um dedinho do meio, ele é um dedinho mínimo do pé, mas tudo é corpo, de maneira que se algum sofre, todos padecem, todos. É como aquela festa que você vai, está tudo preparado, e você bota o sapato e dá aquela bolha no pé, acabou a festa. Você não vai admirar a comida, não vai admirar nada, porque você vai estar com aquele dedo, com o coração batendo ali. Assim é a igreja, assim é o corpo de Cristo. Quando um sofre, todo mundo padece.
Sabe, nós que somos pastores, é uma confusão de sentimentos. Por quê? Porque de manhã você está visitando uma pessoa que está doente com câncer. Você está ali, está triste, está se segurando para não chorar junto, porque a gente é humano. Para mim fazer velório é terrível, porque eu choro mais que os parentes. Eu choro, cada velório que eu vou fazer, mal conheço o morto, eu choro. Mas a gente é humano. Mas em compensação, quando vem os irmãos que vão ter nenê, a gente se alegra e sabe, são coisas que acontecem e a gente tem que administrar. Esse é o corpo. Então é um esforço mútuo de cuidado para abraçar, para receber. Mas é um grande guarda-chuva espiritual. Nós estamos debaixo desse guarda-chuva, debaixo desse cuidado. Domingo falamos sobre a nuvem, né? Que o povo seguia a nuvem. A nuvem é a igreja, a congregação nos nossos dias. Debaixo desta nuvem, debaixo da congregação, você vai ter sustento, você vai ter ajuda, você vai ter amigo, você vai ter um ombro para chorar, mas vai ter uma mesa para compartilhar. Por quê? Porque é o corpo, é a nuvem que protege. À noite uma coluna de fogo que aquece, de dia aquela sombra, aquele fresquinho. Quando a nuvem move, a gente move, mas quando a nuvem não move, a gente fica ali esperando, porque não tem coisa pior do que mover sem nuvem. Não tem coisa pior. O povo que saiu do Egito ali tinha criança, tinha bebê, tinha grávidas, tinha animais de todo porte. Uma coisa é um adulto, um homem de 30 anos, forte no seu vigor, caminhar no deserto. Outra coisa são famílias, as mulheres caminhar fora da nuvem. Então obviamente ninguém queria expor os seus. E assim somos eu e você, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Precisamos nos esforçar para preservar, porque é algo maravilhoso, é algo especial da parte de Deus. Amém? Aleluia. Então, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Aleluia. João capítulo 15. Mais para finalmente, nós temos ainda uns. Volta um pouquinho. Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo 15. Capítulo 15, verso 1, diz assim: eu sou. Quando diz eu sou em hebraico, é algo que estremece. Então aqui Jesus está dizendo assim: eu sou. Da mesma maneira que Moisés, quando pergunta para Deus: Senhor, mas o que eu digo para o faraó? Diga que o grande eu sou te mandou. E aqui Jesus está dizendo assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar ligados à videira. A videira verdadeira é Cristo, a igreja de Cristo. Não há como, não há como. Você precisa estar ligado, alicerçado. Por quê? Porque a seiva flui. É o sangue, é o corpo sendo vivificado pelo sangue de Cristo, a fim de que nós venhamos a produzir frutos, e frutos que permaneçam. Então fruto fala de serviço, fala de obras. Ainda que nós não somos salvos por obras, é por uma graça imerecida pelo sangue do Cordeiro. Mas quando eu entendo isso, não há como eu não servir, não há como eu não expressar, não é como eu não contar para outras pessoas. É o que Jesus falou: olha, o reino é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro em um campo.
Só que o tesouro não era dele, o campo não era dele. Ele viu lá e disse: meu Deus, essa terra aqui tem pepitas de ouro. Só que não era dele. Ele sai correndo, volta para casa, vende tudo que tem, compra o campo. Eu imagino que ele, antes de comprar, ele não contou para ninguém. Ficou bem quietinho. Comprou o campo, disse: eu achei. É como a gente achou um grande tesouro e agora é alegria, é contar. Mas é necessário vender, no sentido de que muitas coisas não vão mais servir para mim. Quando o povo saía dos seus acampamentos, no deserto, tocava o chofar, aquele toque longo, todo mundo se levantava, recolhiam tudo, todo o lixo que eles tinham, faziam uma fogueira, queimavam tudo. Tipo assim, vocês não se apeguem, não fiquem juntando cacaedo, porque aqui no deserto vocês não vão poder levar nada. O mínimo é o máximo, aqui o pouco é muito. Tocava o fogo, sempre juntava uma coisinha, um osso, uma coisa no deserto, um pedaço de madeira, queima tudo, e aí lá se vai, até chegar num devido local. João 17, vamos um pouquinho mais para frente. Verso 21. Estão todo mundo aí? Então, vocês continuam me amando, aleluia. Estão muito sérios, e agora estão sem máscaras, A gente sempre orou: Senhor, que caiam as máscaras. Agora o Senhor não deixa cair a máscara. O irmão deixou cair a máscara no chão, ficou desesperado, sujou. Você achou aí? João 17, verso 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Por que o mundo não crê? Por que muitas vezes você não consegue? Nós tentamos convencer as pessoas, mas quem convence é o Espírito Santo. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convence o mundo, porque não precisa mais nos convencer. Você já está convicto, você já tem certeza. Mas para que o mundo creia, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. O cristão precisa estar em unidade, para que o mundo creia, para que o mundo perceba. E nós vemos às vezes o país, ele está mais do que dividido, o país está fragmentado. E esse é o papel do Satanás, dividir a sociedade. Então há uma guerra, e você percebe que tudo é espiritual. Os Estados Unidos está debaixo de uma guerra contra um governo de direita. Não estou aqui defendendo méritos de A ou B, mas um governo que é contra o aborto, um governo que é contra várias práticas que são antibíblicas. Então de repente vem todo um ataque, pessoas ali quebrando tudo. Por quê? Porque um policial fez um ato de barbarismo. Então as coisas têm se levantado, há um burburinho no planeta, o planeta está alvoroçado. Então há quebra-quebras, saques. Então muitas pessoas que, certamente aquele homem, se estivesse pedindo esmola, eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão quebrando tudo e saqueando lojas não iam dar comida para ele. Não iam dar comida para ele. Mas como ele morreu, muitas pessoas que têm a maldade no coração aproveitam, não para reivindicar, não para fazer o bem, porque não adianta você tentar anular algo sem fazer o que é correto. Então se faz algo errado para dizer: não, nós somos contra. Claro que todo mundo é contra a violência, todo mundo contra o abuso, mas se percebe que é algo espiritual. O planeta está alvoroçado, a política, a economia, o mundo está alvoroçado, e a igreja está fragmentada, a igreja está dividida, e a igreja precisa ser um, como o Pai e o Filho são um, para que o mundo creia.
Então muitas vezes nós ficamos guerreando contra nós mesmos, expressando teologia, opinião e política. Então de repente os crentes brigam por política, brigam por isso, brigam por, sabe, mas eu não creio nisso, eu creio naquilo. Não, e nós deixamos de fazer o que é certo. Tiago diz que a verdadeira religião é o que? É atentar para a necessidade do órfão, da viúva, do necessitado. Esta é a verdadeira religião. Quando a igreja entender isso, o mundo vai parar e vai olhar para nós e vai dizer: meu Deus, está todo mundo quebrando tudo lá fora, mas esse povo, eles são diferentes. Essas pessoas são diferentes. O que eles têm? Qual foi a última vez que alguém o interpelou e puxou conversa com você e disse assim: ei, tu é assim, tu é diferente, tu é de alguma religião? As pessoas interpelam. Quando você está com um bom perfume de Cristo, quando você está em unidade com o Senhor, as pessoas vão nos perguntar. Quando você está alinhado, você vai chegar na rua e você vai dizer: ei, você está passando por dificuldade, precisa de alguma coisa, posso ajudar? Posso fazer uma oração? Quando foi a última vez que você fez isso? Então a igreja, nós estamos muito na terra, nós estamos muito politizados, estamos, sabe, em pânico. Estamos em pânico. Uma coisa é ter preocupação, é precaução. Outra coisa é preocupação. Precaução é uma caução que você tem antes das coisas acontecerem, uma precaução. Caution é uma palavra em inglês que não quer dizer o danger, não quer dizer o perigo, mas quer dizer atenção. Opa, fica ligado. Agora, se preocupar é antecipadamente sofrer. Por quê? Porque quando nós falamos pandemia, é o Deus pan, Deus do pânico. O mesmo Deus que estava lá naquele local onde Jesus, no capítulo 16 de Mateus, Jesus está ali. Vamos abrir lá rapidinho, Mateus 16. Mateus 16, 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Sabe, se nós fôssemos perguntar para as pessoas hoje, né, acerca de Jesus, qual seria a resposta? Muitas e muitas pessoas não acreditam mais em Deus. Muitas pessoas veem Jesus como um coitadinho, com aquela carinha que se vê em caminhão. Às vezes tem caminhão pintado, né, aquele Jesus com aquela carinha assim. Ei, esse não é o meu Jesus. Meu Jesus se entregou para morrer, ninguém tirou a vida dele. Ele disse assim: ei, a culpa é minha, pode bater que eu seguro. Ele assumiu como alguém, disse assim: ei, eu assumo. É como o irmão mais velho, que o pequeno quebrou o vaso da mãe, disse: não mãe, a culpa é minha mãe, é eu, pode bater. Ele fez isso. Então não é um coitadinho, não é um menino que está no colo de uma mulher poderosa. Não, ele é o rei, ele é o leão. Se as pessoas se você perguntar para as pessoas: ei, quem é Jesus? As pessoas não acreditam. Por quê? Porque quem tem que testemunhar acerca dele somos nós. Então Jesus disse: ei, o que dizem? Se Jesus perguntasse: o que as pessoas dizem que eu sou? Se você perguntar para aquelas pessoas LGBTs, eles vão dizer: não, ele era isso, ele era aquilo. Eles vão dar todos os pejorativos possíveis. Se você perguntar para o muçulmano, ele vai dizer: era um profeta. Se você perguntar para algum afro, né, que segue as regiões africanas, vai dizer que é isso. Então, mas e nós, a igreja, quem nós dizemos que ele é? Ele é o leão? Ele é o rei? Ele é o Messias? Ele é o Cordeiro? Sim.
Interessante que quem desata os selos não é o leão. Lá em Apocalipse, quem desata os selos é o cordeiro. Por quê? Porque o selo fala do livro da vida. E o julgamento precisa de misericórdia. Todos nós, nosso nome vai estar lá. Mas para desatar não é o leão, é o cordeiro. O cordeiro fala de misericórdia. E nós carecemos dessa misericórdia. João estava lá em Apocalipse e disse: quem é digno? Ninguém era digno. Daí de repente o cordeiro se apresenta. O cordeiro é digno de desatar os selos. Aleluia. Poderia ser o leão, mas o cordeiro fala de misericórdia. Então, quem é Jesus para nós? Hoje ele é o nosso advogado, mas no grande dia ele vai ser o juiz. Então aqui nós vemos assim, respondeu: e vós, versículo 15, quem dizeis que sou eu? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és Cristo, filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves. Não é a chave, é as chaves. As chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, as coisas que nós fizemos na terra em obediência já está pronto, já foi, já é, terá sido, já foi feito. Futuro do pretérito terá sido. As portas do inferno eram um lugar que havia em Cesareia de Filipe, um lugar que era uma espécie de um quênote, uma garganta, onde ali eles sacrificavam ao Deus Pan. Aquele lugar ali era conhecido como a porta do Hades, ali era conhecido como porta do inferno. Então eles estavam justamente naquele lugar, chamado portas do inferno, e ali Jesus disse: ei, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ali naquele lugar eles serviam ao Deus Pan, adoravam ali naquele buraco o Deus Pan. Então há um pânico geral. Uma coisa é precaução, outra são medidas de segurança. Como diz o Dória, nós estamos pela ciência, mas nós estamos pela Bíblia. Então até que ponto eu não posso entrar em pânico, eu não posso entrar em desespero? Eu vou obedecer sim, mas eu preciso confiar, eu preciso crer, porque a nossa confiança está no Senhor. Aquilo que Esther disse: olha, se perecer, pereci, se viver, vivi. Semana liguei para meu pai, eu tinha perdido todos os contatos, né? Então às vezes algum dos irmãos me manda mensagem, eu perdi tudo quando mexi nas configurações. E eu digo: meu Deus, eu não tinha telefone nem dos meus irmãos para ligar para eles assim: dá o telefone do pai. E aí consegui achar o telefone da cunhada a muito custo. E aí liguei, peguei de volta o telefone do pai, liguei para ele: ô pai, assim, pai com 80, e o pai está indo devagarzinho na igreja e tal, só que agora, né, como tem 80 anos, não pode ir. Digo: e aí pai, como é que tá as coisas? Ele disse: eu saio, né, preciso, tenho que comprar minhas frutas, né, pega a bike, vai. Outro dia pegou a lotação para ir na cidade lá comprar uns remédios para a esposa dele. Ele assim: eu não tenho medo de eu morrer, né, eu não vou me atirar na frente de um carro, mas eu não tenho medo, né, eu confio. Põe a máscara. Eu digo: pai, tu não faz arte, né, fica. Mas a gente não pode ir visitar porque a esposa tem muita precaução, ela não quer que ninguém visite, então literalmente estão ilhados. E eu respeito, né? Cada família é seu mundo. Estou louco para lá dar um cheiro no velho, mas ela não, nos filhos, ninguém está podendo chegar, né? Porque ela tem os filhos, meu pai tem, né? Vamos dizer, como diz assim, tem os meus, os teus e os nossos. Então eu sou os dele. Aí ela tem o dela e tem os dos nossos, né? Então ela não tem recebido ninguém.
E eu tô doido para ir lá dar um cheiro no velho, né? Porque está com 80 anos. Mas o pai disse: não, eu estou tranquilo, não. Ele está super bem, está confiante. É mais crente que muito crente. Ele usa máscara, usa. Mas ele não está em pânico, ele não está desesperado. É isso que nós precisamos entender. O desespero das pessoas atrás de comida, atrás disso, atrás daquilo, aquela correria. Se o Senhor não edificar, em vão edifica os que trabalham. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. É inútil levantar de manhã cedo, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Aos seus amados Deus vai dar, na medida certa, no tempo certo, porque Deus é bom. Então a gente precisa entender nesse tempo que o corpo, a igreja, a congregação é o lugar mais seguro, mais bacana. Não vou prometer aqui, toma essa água e seja curado não, se cuida, te previne, mas não se desespere, não entra em pânico. Deus Pan é o Deus do pânico. Então o planeta está em pânico, a bolsa de valores e sobe, desce, o dólar vai nas nuvens e desce e sobe, a bolsa e a política e a impeachment e a não sei o que, e a fake news, e já a gente não sabe mais o que acreditar na terra, mas na palavra essa é imutável. Passarão os céus e a terra, mas a palavra não mudará. Então são dias de nós focarmos naquilo que realmente merece o nosso cuidado, a nossa atenção, e nós vamos orar, porque Deus não se move por pena, Deus se move por propósito, Deus se move pela nossa oração. A oração do povo de Deus pode sim mover a mão de Deus, e são dias de nós orar, clamar pela nossa nação, porque nós estamos pregando a volta de Cristo, mas isso pode demorar 50, pode demorar mais, e o que será dos nossos filhos, o que será dos nossos netos, que Brasil nós vamos entregar para os nossos pequenos, nossos queridos? Pensa que eu e você temos uma missão sobre a terra, não é simplesmente morrer e ir para o céu, não. Nós temos que cuidar com zelo daquilo que o Senhor nos deu, e uma das coisas é nossa cidade, nosso estado, nosso país. O que nós vamos entregar para as próximas gerações? Vai ser uma anarquia, terra de ninguém? Ou vai ser uma terra cujo Deus é o Senhor, onde há paz, onde há prosperidade? É isso que nós precisamos, porque Deus quer abençoar a mim e você, quer abençoar nossas famílias, quer abençoar nossas cidades, quer abençoar o nosso país. Mas nós precisamos estar ligados, unidos em amor, suportando-vos uns aos outros, dando apoio, dando suporte, oferecendo um ombro amigo, ajuda. Se Deus está me dando, para que é? Não é só para mim ter, é para mim fazer. Tinha uma pessoa que andou com a gente, não anda mais, ganhava as coisas, não dava nada, mandava um prego para mim. Não, Deus deu para mim. Isso é pensamento de criança. Criança que pega tudo para si e diz: é meu, é meu. E criança pequena, porque a criança, depois de uma certa idade, ela começa a compartilhar tudo. Coisa bacana é os moradores em situação de rua. Você chega para ele com uma marmita, se ele já jantou, diz assim: não, dá para outro, eu já jantei. Semana passada aconteceu isso. Ele disse: não, eu já comi, dá para outro, daqui a pouco chega alguém aí. Um dos irmãos que saiu deu o próprio tênis, porque tinham roubado o tênis do rapaz, com aquele frio. E o rapaz disse: não, esse teu tênis é muito bom. Não dá para mim, não dá. Então, sabe, as pessoas às vezes têm muito mais para nos ensinar. Quando a gente vai, às vezes na rua, a gente é ministrado. Eu uma vez estava em Ribeirão Preto e já era final já da noite, às 11h30, e tinha ali acho que 2 marmitas. Estava friozinho, apesar que lá não é tão frio quanto aqui. E aí a gente olhou para um lado, olhou para o outro, não via ninguém. Disse: vamos comer, vamos. Abrimos as últimas, né? A gente também é humano, estava com fome. Frango assado, aquele tostadinho, né? Quando eu fui da primeira garfada, veio um rapaz assim, e eu parei, e eu digo: tu está com fome? Ele: tô. Você pega para ti. Ele disse: não, vamos dividir. Ele queria dividir comigo, morador de rua.
Eu digo, não, cara, eu vou ali em casa, daqui a meia hora eu estou sentado na mesa comendo, fica tranquilo, come. A preocupação deles, a solidariedade deles, eles dividem um papelão, eles dividem um cobertor, eles dividem um pão, eles dividem tudo. E a igreja precisa aprender com eles muitas vezes, porque nós não queremos dividir. Deus deu para mim, eu tenho porque eu sou inteligente, eu passei no concurso. Você passou, E se você tivesse uma amnésia, se você tivesse uma doença, se você tivesse um câncer e tivesse que extirpar algo e perdesse toda a memória, o que você ia fazer? Nada, porque tudo vem dele. Se nós temos o que temos, vem dele. O ar que respiramos, o emprego, o trabalho, a sabedoria, se passou no concurso, se passou numa seleção de emprego, é porque você tem capacidade, e a capacidade vem do Senhor. Então o mínimo que a gente pode fazer é expressar gratidão, porque tudo vem dele. Se nós temos, dá um glória, mas compartilha, não deixe de desfrutar. Eu brinquei no outro domingo com as pessoas, eu digo, gente, preguei de manhã também, digo, gente, vocês vão para casa, pega aqueles talheres bonitos, aqueles pratos, aquelas louças, põe tudo na mesa, chama a família, aquelas taças de cristal, põe na mesa. Mas vai quebrar, se quebrar bota fora e compra uma da China, que agora as coisas da China estão durando bastante. É ou não é? A gente achava que o Covid ia passar e está durando. Então vai, compra da China, que também, não, brincadeira, compra nacional, que é melhor. Mas o fato é que nós temos que usar, tem lá talher bonito, mesa bonita, toalha bonita. Eu contei a história, eu fui numa família, compraram uma casa bacana e a mobília foi toda ganha, de uma pessoa. Aqueles móveis assim meu Deus, era do império. Nem Dom Pedro tinha aquelas cadeiras torneadas com madeira vergada, tudo original. E eu olhei e disse, meu Deus, isso aqui nunca foi usado. E a dona da casa disse, não, nunca foi. Tá, mas é porque era da fulana, ela deu, mas não deu para mim, deu para as netas, que não era para usar. E ela já está debaixo da terra faz horas, deixou tudo. Ou seja, desfrute das coisas que você tem, mas olhe para o necessitado. Desfrute que você tem um carro, vai passear, sim, mas olhe para o necessitado. Se Deus está te dando, desfrute, mas não há problema em desfrutar. O problema é não estender a mão para o necessitado. Esse é o grande problema. Uma igreja que pensa que tem, mas não tem. E agora, para encerrar, Apocalipse capítulo 2. Agora nós vamos encerrar mesmo, de verdade. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Interessante que é uma igreja que faz obras. É uma igreja que realmente acha o errado errado. É uma igreja que tem referencial e que não esmoreceu. Uma igreja ativa. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou no original, o teu verdadeiro amor. Lembra-te, pois, onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Viu como amor tem a ver com obras? Amor tem a ver com obras. A expressão, a maior obra do universo, Cristo se entregando numa cruz, a obra redentora. Volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti,
e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Então nós precisamos voltar a este lugar do primeiro e verdadeiro amor, a paixão por Jesus, a sede, a fome, aquilo que nós cantamos, né? Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma sede, uma fome e uma sede. O que nós temos trazido, né? Se nós viemos para um lugar desse, sem fome, sem sede, não tem coisa pior do que você comer sem fome. Não tem comida que agrade quem não tem fome. Quando o nosso coração se fecha, não há palavra que fale aos nossos corações. Quando o nosso coração está duro, trancado, não há palavra que penetre a nossa própria dureza. Porque muitas vezes nós nos fechamos e o solitário busca a própria ruína. Nos fechamos em nós mesmos. O irmão que me procurou disse: não, pastor, nós vamos ficar em casa orando. Mas vai para onde? Não, nós vamos ficar em casa orando. Eu não vejo que isso é de Deus. Se Deus diz que nós não devemos deixar de congregar, como que eu vou ficar em casa orando? Se a Bíblia diz que eu não posso deixar de congregar. Então nós precisamos voltar à prática das lágrimas, da paixão, do desespero santo. Qual a última vez que você chorou com Ele, por Ele? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas diante dEle? Aqui vocês não valem, tá? Essas duas aqui se jogam aqui, meu Deus do céu. E na verdade nós precisamos achar esse lugar de quebrantamento, porque o quebrantamento ele expressa a nossa humanidade, a nossa simplicidade, a nossa, falta palavra para expressar, a nossa nadice. Somos nada. Quando você chega diante dele e você fala assim: Senhor, eu sou um zero, Senhor, não tem nada que se aproveite. Vem com o rodo e põe no reciclador, moe tudo e vê o que sobra. É quando Ele vem, porque Ele quer nos fazer novas criaturas. Não é à toa que Ele se entregou naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Amém? Vamos orar?